seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Hoje, no quarto programa da série Valores Afro-Brasileiros na Educação, vamos falar sobre matemática e culturas africana e afro-brasileira. No Brasil, Steve Biko é o nome de um instituto cultural que desenvolve projetos de educação na cidade de Salvador. No Brasil dos séculos XIX e XX, o arquiteto Manuel Quirino e os engenheiros Teodoro Sampaio, Antônio Rebouças Filho e o irmão André Rebouças foram personalidades que marcaram a história do país com suas contribuições na área da matemática. Além de ressaltar essas e outras contribuições, organizações como o Instituto Cultural Steve Biko procuram criar condições para que estudantes negros possam desenvolver conhecimentos nas ciências exatas e tecnológicas. O Instituto Cultural Steve Biko é uma organização do movimento negro, que já tem 13 anos, a gente considera como 13 anos de ações afirmativas, e tem a perspectiva de promover a inclusão social da população afrodescendente a partir da educação, do resgate da sua ancestralidade. Nosso público-alvo são estudantes negros, de baixa renda, oriundos de escolas públicas. No curso pré-vestibular que é promovido pelo Instituto, os estudantes têm aulas de cidadania e consciência negra. É uma disciplina que justamente busca trazer elementos para os estudantes que venham a elevar a sua autoestima, venham a ter um reconhecimento do seu papel histórico. Você aprende, no nosso caso, a se conhecer melhor, a valorizar melhor a sua raça. Aqui foi que eu fiquei sabendo que a África não é só aquela coisa de um país que tem animais selvagens, que tem muito mais que isso, que não é só isso. Durante o debate em sala de aula, o desafio ao espírito crítico dos alunos é constante. Qual a impressão que vocês têm da presença dos negros dentro das áreas de ciência e tecnologia? Nossa sociedade é racista e exclusivista. Esse é meu ponto de vista perante a inclusão de cientistas negros. E para lutar contra a exclusão científica e tecnológica, o Instituto Steve Biko criou o projeto Oguntec. Tem essa questão do Ogum, que seria o orixá mais relacionado com essa questão tecnológica, O ferro, o aço, Esse espírito guerreiro desse orixá tem uma característica próxima ao conhecimento científico e tecnológico. Quero começar com uma pergunta que vai ser a pergunta para todos, que é para a gente poder entender melhor o que é a afroetnomatemática, professor Henrique, o que a gente pode entender por afroetnomatemática? Bom, a afroetnomatemática é um conjunto de experiências históricas ligadas à matemática. As matemáticas têm uma base africana, elas são criadas dentro do continente africano. Nós estamos reestudando essas matemáticas, estamos vendo a contribuição que ela pode dar para a sociedade atual. Outra coisa é a experiência vinda para o Brasil, aquelas coisas culturais que estão presentes na sociedade brasileira e conservam a base africana e que têm conteúdos matemáticos. Então, a afroetnomatemática são as experiências históricas baseadas no conhecimento matemático de base africana. A gente encerra o programa de hoje com o jogo de búzios. Comandado por Ifá, o orixá da adivinhação, o jogo de búzios é um oráculo entre os homens, seus antepassados e os deuses. Mas o que esse jogo tem a ver com a matemática? No jogo de búzios, cabe ao babalorixá, ou pai de santo, desvendar os mistérios da vida. Ao jogar os búzios e analisar a forma como eles caem no tabuleiro, o sacerdote do candomblé pode encontrar respostas para várias perguntas. Para o professor e pesquisador Muleka de Toca Wakalenga, o fascínio do jogo de búzios vai além da questão mística. O objetivo principal da minha pesquisa é demonstrar que o negro inventou os primeiros computadores do mundo, que é o jogo de búzios. Eu acoplei o jogo de búzios e o livro de destino, de modo que o jogo de búzios é uma calculadora, e o livro de destino é o processador. Usando referenciais da teoria da informação e da cibernética, o professor Muleka criou um programa de computador, o MDK-53. Surgia, então, a etnocibernética. O jogo de búzios, como sistema de processamento de dados, é uma tecnologia africana.
Ele tem 16 bits, 16 búzios, ou bits, certo? E se joga 4 a 4, isto é, 4 é o logaritmo de 16 na base 2, entendeu? Então, de modo que o jogo de búzio pode processar de 0 a 65.585 respostas possíveis. Neste caso, o jogo de búzio, do ponto de vista cibernético, é um sistema etnocibernético. Isto é, a matemática computacional tradicional vista do ponto de vista da cibernética.